O Salmos 8 é um salmo que fala a respeito da revelação geral de Deus. Fala a respeito do caráter dele, dos propósitos dele e fala a respeito da dignidade do ser humano. Nós temos duas maneiras de conhecer a Deus. Uma forma é pela revelação geral, outra forma é pela revelação especial. A revelação geral é aquela que qualquer pessoa pode chegar a conhecer a Deus. A revelação especial é aquela em que, para se chegar a conhecer a Deus, é necessário que a pessoa tenha algum contato com algo especial. Então, a natureza corresponde à maneira como qualquer pessoa pode chegar ao conhecimento de Deus. Este salmo enaltece a grandeza de Deus, mostrando que a observação da natureza, que nós chamamos de contemplação, contemplar é olhar com atenção, de forma maravilhada, né? Com maravilhado, ou seja, impressionado, admirado, aquilo que você vê na natureza. Quem olha para a natureza, o brilho do céu num dia de sol, o brilho da lua, o brilho das estrelas, as estações do ano, a sucessão dos dias e das noites, o nascimento de uma criança, quanto o sorriso de uma criança, o choro de uma criança desperta no ser humano a preocupação em cuidar do outro, o sentimento de eu preciso proteger este ser, porque ele é pequeno, ele precisa da minha proteção. Todas essas. O nascimento de uma criança no ventre de uma mulher, como se forma uma criança, são coisas que nos fazem pensar que existe um Deus que está acima de nós, que rege o universo e que governa todas as coisas. Isso é revelação geral. Revelação especial. Nós encontramos na Bíblia. Você precisa pegar o texto da palavra. Você precisa estudar a palavra. Você precisa ler as histórias, ver o que aconteceu e tirar a conclusão. Foi Deus que fez isso. Você lê a história de Abraão. Você vê a história de um homem que estava velho com uma mulher que era estéril, que também estava velha e que já não tinha mais condições de gerar um filho, e que de repente Deus aparece, faz uma promessa e esse filho nasce. Então vem Isaac, então você tem, pela leitura do texto, pelo conhecimento da Escritura, uma experiência que revela a você, que mostra, existe um Deus, que pode operar sinais, que pode operar milagres. Uma outra forma de revelação especial é quando a pessoa cai em uma situação terrível, como alguém que cai em uma prisão porque cometeu um crime. Ninguém falou a respeito de Deus para ele, mas um dia ele olha para o céu, ele vê a revelação geral, num dia que ele está lá tomando banho de sol, por exemplo, e ele fala: será que existe um Deus para tantas coisas que eu fiz de errado? Se o Senhor existe, mostra para mim que o Senhor existe. Muitas pessoas que são ex-presidiários contam que tiveram a sua experiência com Deus assim, tiveram uma revelação especial. Fizeram uma prece, uma oração dessa forma, dormiram e tiveram um sonho onde Deus de alguma maneira falou com eles, dizendo que eles receberiam o contato de alguém que lhes explicaria a respeito do reino de Deus, e eles tiveram, por várias experiências, de sinais sobre suas situações específicas, que Deus existe.
É a pessoa que tem uma conta para pagar e não sabe como fazer e de repente aparece uma situação em que alguém paga para ela. É aquela situação em que ela recebe o perdão de uma dívida. É aquela situação em que a mãe está esperando um filho e o médico já desenganou. E de repente, no último momento, o filho nasce sadio, saudável. Então, essas situações nós chamamos de revelação especial. A revelação especial, ela acontece pelas escrituras ou ela acontece com experiências reais que acontecem especialmente com uma pessoa. O Salmos 8, ele nos traz uma revelação geral de Deus, e nessa revelação geral, o autor dos Salmos, que é o rei Davi, foi ele que atribui-se a ele a autoria desse salmo, ele apresenta Deus e ele fala qual o caráter de Deus, quais os propósitos de Deus, e ele fala sobre a dignidade do ser humano. Porque neste salmo, ele fala que o caráter de Deus é que Deus é bom, Deus é fiel, Deus é benigno, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é majestoso e Deus é todo-poderoso. Nós vamos ver essas características dentro do Salmos 8 e que o propósito dele é criar tudo com excelência e honrar o ser humano, reconhecendo que o ser humano é muito digno e por essa razão ele foi colocado numa posição de alta glória e de alta dignidade por Deus. E é justamente porque Deus honrou e colocou o ser humano numa posição tão alta de dignidade que o ser humano deve, pela revelação geral, reconhecer Deus, reconhecer a sua posição, entender a sua identidade e devolver, retribuir o reconhecimento dessa glória e dessa dignidade, dizendo que Deus é digno, que Deus é santo, que Deus merece ser agradecido por toda essa dignidade que ele deu ao ser humano. Vamos ler agora o Salmo. Salmo 8 diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Quando o rei Davi fala ó Senhor, ele chama Deus de Senhor, ele está dizendo: o Senhor é o dono do universo. Nós chamamos a alguém de Senhor quando é o nosso empregador, o nosso patrão, né? Chamamos de Senhor aqueles que têm domínio, que têm poder. Então ele reconhece Deus como todo-poderoso e ele reconhece Deus olhando para os céus, porque veja que ele fala aqui: ó Senhor, né? Ou seja, ó todo-poderoso, ó digno, ó majestoso, todo honrado, altíssimo, o Senhor que reina sobre todas as coisas. O Senhor é o Senhor nosso. Eu reconheço que o Senhor é Deus e que o Senhor é o nosso Deus. Quão admirável é o teu nome, ou seja, o nome de Deus. Quando você fala o nome Deus, você pensa, estamos falando a respeito daquele que é o Senhor. O nome de Deus não é qualquer nome. Quando nós estamos falando a respeito de Deus, estamos falando a respeito de alguém admirável. Então ele fala, quão admirável é o teu nome, quão admirável é falar com Deus em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Glória é aquilo que exalta alguém. Um atleta recebe a glória quando ele está em cima do pódio recebendo a sua medalha. Quando nós olhamos para os céus, como nós falamos no começo do vídeo, nós vemos o brilho do sol, o céu azul, o brilho da lua, o brilho das estrelas. Então nós estamos vendo algo que tem destaque, que vai além da nossa compreensão, que é algo que mostra a grandeza de Deus. E quando nós vemos isso, o salmista aqui, o rei Davi, fala que o Senhor é o Senhor nosso, quão é admirável é o nome de Deus sobre toda a terra, por quê? Porque ele colocou a glória dele sobre os céus.
Então nós vemos que Davi aqui está mostrando a revelação geral. Está dizendo: quem olha para os céus e não identifica que existe um Criador, que fez com que todas essas coisas fossem criadas e que exista uma ordem natural de tudo que acontece. Agora no versículo 2 ele fala: da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força. Ou seja, quando uma criança fala, quando uma criança balbucia, quando uma criança canta uma canção ou quando ela mostra o amor que ela tem pelo seu pai, pela sua mãe, quando ela está brincando, até mesmo quando uma criança briga por um pedaço de chocolate com uma outra criança querendo tomar ali, nós vemos inocência, nós vemos pureza. Então, Deus, o rei Davi, está olhando para as crianças e dizendo: quando nós olhamos para as crianças e aqueles que mamam, nós experimentamos a força de Deus. A força de Deus, ela não está na violência, na agressão. A força de Deus está na pureza, na humildade das crianças. Na humildade, nós respeitamos as pessoas. Na simplicidade e na pureza, nós honramos os nossos contratos, respeitamos o próximo. Na pureza e na inocência, nós respeitamos o que é do outro. Nós vamos procurar fazer a coisa certa. Crianças não ficam o tempo todo magoadas umas com as outras. Mesmo nas suas disputas por algum brinquedo ou por alguma coisa, logo elas se esquecem do mal. Elas nunca vão brigar por alguma coisa só por ganância, como adultos que cresceram e aprenderam a ganância. Elas guardam essa pureza e elas perdoam e logo elas estão sorrindo umas para as outras novamente, andando em união, em comunhão, em harmonia. O rei Davi olha para isso e diz: a força está no amor. A força está na pureza. A força está na inocência. A força está no perdão. A força está na união. A força de Deus está na comunhão. E nós vemos que, de fato, no Salmo 133, Deus fala: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão. É como o óleo que desce pela barba de Arão, simbolizando o óleo, o Espírito Santo, e a barba de Arão representa a plenitude, o povo de Deus. Então, quando o texto do Salmo 133 fala assim: é como o óleo que desce pela barba de Arão, é como o Espírito Santo que cobre todo o meu povo. Porque Arão era o sacerdote de Israel, era o irmão de Moisés. Ele simbolizava aquele que representa o povo de Israel diante de Deus. Então ele ali, quando fala sobre a barba de Arão, fala que o representante do povo de Israel. Então o óleo que escorre pela barba de Arão é a presença de Deus sobre todo o seu povo. Então Deus fala que a comunhão envolve isso. O próprio Jesus, falando a respeito do seu reino, em Mateus, no capítulo 21, no versículo 16, disse que deveriam deixar as crianças virem a ele, porque nos Salmos foi escrito a respeito do poder das crianças. O poder das crianças está nisso. Na pureza, na inocência, no perdão, no amor genuíno, verdadeiro, na comunhão, na reunião, na alegria, na força, porque nós vemos que as crianças, elas têm força. Quantas vezes nós vemos as crianças andando descalças no piso gelado? Muitos adultos ficam reclamando: nossa, como o piso está gelado, e as crianças estão brincando ali.
elas não estão percebendo que o piso está gelado, elas enfrentam dificuldades que depois que nós crescemos e ganhamos idade, começamos a pensar que é muito difícil. Mas as crianças, elas superam os desafios e sempre existe motivo para que elas estejam brincando, para que elas estejam felizes, para que elas estejam contentes. Mesmo quando as crianças não têm o que comer, nós não vemos, nós ainda conseguimos ver o sorriso dessas crianças. Mas os adultos muitas vezes reclamam, mesmo tendo alimentação. Murmuram dizendo que poderiam ter uma mesa melhor, reclamam de muitas coisas. Então, no verso 2, o rei Davi fala que da boca das crianças e dos que mamam, o Senhor suscitou força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quem são os adversários de Deus? Os adversários de Deus são todos aqueles que se opõem à vontade de Deus. São aqueles que reclamam, dizendo que querem que os seus interesses sejam satisfeitos. Então eles vão se opor à ideia de que todos foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. Estamos vivendo dias em que os adversários de Deus são muitos. Quem são esses adversários? Muitas vezes, esses adversários de Deus são os nossos pais, os nossos professores, os padres, os pastores, os políticos, todos aqueles que exercem poder. Porque ao invés deles incentivarem o perdão, a amizade, a comunhão, nós vemos muitas vezes todos eles incentivando a divisão. São os pais que privilegiam mais a alguns filhos e têm o filho preferido. Aquele filho que não é o preferido. Ele vai se sentir rejeitado e vai dizer: Deus não me ama, porque ele vê no pai e na mãe a imagem de Deus. É aquele que está dentro da paróquia e prestigia alguns fiéis em desmerecimento de outros. Então aqueles outros muitas vezes dizem: Deus não existe, porque se o padre a Deus faz isso, Deus não existe. Quantas pessoas se desviaram das igrejas porque dizem: aquele pastor fez isso, aquela pessoa ali fez isso comigo, e eu estava dentro da igreja. Então essa pessoa que está ali dentro da igreja, que está numa posição de pastor, ou até que é um frequentador assíduo da igreja, que ocupa algum cargo ali dentro, quando age assim, ele é um adversário de Deus, porque ele está mostrando para as pessoas que estão ali que Deus seria como ele é, quando na verdade Deus não tem nada a ver com essas pessoas. É o político que, quando corrompe, vai fazendo as pessoas perderem a esperança. São os que ocupam cargos de poder e liderança, que ensinam coisas contrárias à pureza, à inocência, à comunhão, ao perdão, à harmonia, à união, mas ensinam todos os dias o privilégio de alguns, a criação de panelas, a prática da corrupção, o favorecimento de um. E quando nós olhamos para as crianças, a sua inocência, a sua bondade, a sua pureza, isso faz calar o inimigo e o vingativo. Quem é o inimigo? O inimigo é aquele que muitas vezes nos oprime. Pode ser uma doença o inimigo. Uma depressão, por exemplo, uma ansiedade, por exemplo, uma falta de confiança em uma situação, por exemplo. Quando você olha para a criança, você fala: mas elas estão ali, mesmo com o frio, elas estão brincando. Mesmo meio doentes, elas ainda estão sorrindo. Mesmo com todas as dificuldades e limitações, porque elas são crianças e ainda precisam da ajuda de um adulto, elas estão ali fortes,
mostrando que ainda tem mais um pouco de força para continuar à frente. Quando você olha para as crianças, você vence o inimigo. É a hora que você fala: show, depressão. Eu não posso ficar fraco. Eu preciso recobrar a minha força. Eu preciso continuar. Afinal de contas, eu já sou um adulto. Afinal de contas, eu tenho a força de Deus. Se Deus deu essa força para as crianças, eu enfrentei o desafio de aprender a andar, de aprender a falar, de aperfeiçoar a minha coordenação motora, de aperfeiçoar o meu pensamento. Então eu posso vencer mais isso. Quando nós olhamos para as crianças, nós derrotamos os adversários e entendemos o que os nossos pais, padres, pastores, políticos, professores, às vezes os professores oprimem os alunos. Quando ridicularizam um aluno em público na frente dos outros. Então, quando nós olhamos para as crianças e nós pensamos o que eles fazem, nós entendemos, eles não estão fazendo o que Deus ensinou. Eles estão errados na forma como me trataram, mas Deus me vê como uma criança. Me vê como alguém que Ele me colocou no mundo como criança. E eu aprendi a andar, eu aprendi a falar, eu aprendi a fazer tudo isso, eu venci muitas barreiras. Já quando eu estava na forma de semente, eu fui um vencedor. Porque existe uma batalha de vários espermatozoides para que apenas um, ou no caso de gêmeos ou trigêmeos, 2 ou 3, consigam vencer essa batalha e fecundar um óvulo. Então, quando nós nascemos, nós já nascemos vitoriosos, nós nascemos vencedores. Qualquer ataque que outras pessoas fazem, essas pessoas que estão atacando são adversários de Deus, são inimigos de Deus e são pessoas que querem se vingar, porque muitas vezes a pessoa passou por situações ruins na vida dela e ela quer se vingar nas outras pessoas. Então, quando o texto fala para fazer escalar, por causa dos seus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo, o vingativo é aquele que sofreu uma humilhação dos seus pais, de um professor, de um pastor, de um padre, de um político, de alguém que exerce liderança, que ficou machucado, não perdoou, e carregando essa mágoa, ele começa a reproduzir um comportamento de destruição do próximo. Ele fala, por exemplo, uma pessoa que passou por um namoro que não deu certo. Então a pessoa fala, vários homens dizem, nenhuma mulher presta. Várias mulheres dizem, nenhum homem presta. Passaram por alguma situação e generalizaram. Quem somos nós para pegar uma experiência que nós passamos e dizer, todo homem não presta? Quando dizemos isso, estamos afrontando Deus, porque existem muitos homens que seguem a Deus e que fazem a vontade de Deus e que são honrados por Deus. Quando um homem diz, todas as mulheres não prestam, ele está desonrando as mulheres que seguem a Deus, que seguem fazendo a coisa certa. Nunca se pode ser vingativo, dizendo de uma experiência sua que a humanidade não presta. Quando você olha para as crianças, crianças simbolizam força, porque elas mostram há recomeços, há chances de perdão, há chances de renovação, há chances de mudança de rota na vida das pessoas. E até aquele que foi mal um dia pode se arrepender e se converter dos seus maus caminhos e corrigir a sua rota e receber o perdão. Crianças perdoam, mas os adultos ficam vingativos.
Então, a força de Deus, mostrando o seu amor, como ele ama a humanidade, ela é revelada observando como são as crianças. Daí no versículo 3, ele volta a falar a respeito da revelação geral. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, versículo 4, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Ele olha para tudo que está no céu e ele pensa, o homem é tão frágil, é tão fraco, tão facilmente fica adversário de Deus, se torna inimigo de Deus, fica vingativo, mas Deus se lembrou do homem. Deus se lembra do filho do homem. Deus visitou o homem. Deus fala com o homem pelo seu Espírito Santo. Então ele olha a grandeza de Deus. Quando ele olha para o céu, ele mostra para nós. Deus tem grandeza, Deus é imenso, ele é do tamanho do universo, o universo é infinito. Deus, quando olha para nós, Davi faz essa pergunta: quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Deus, ele se lembra do homem, ele visita os filhos dos homens, ele realiza milagres, enviou Jesus para morrer por nós. Por que ele faz isso? E a resposta, o rei Davi escreveu isso em pergunta para provocar o leitor, quando está lendo esse texto, a pensar. É porque ele é bom. E quando nós voltamos na criação, no livro de Gênesis, que é o livro do começo de todas as coisas, e nós lemos o capítulo 1, nos versículos 26 a 28, nós vemos como Deus é bom. Vejamos aqui em Gênesis, capítulo 1. Vamos aqui, ó, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí, no versículo 26 a 28, depois que ele criou os céus e a terra, versículo 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E o 28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Nós vemos que Deus, quando formou o ser humano, apesar da sua imensidão, apesar da sua grandeza, apesar da sua eternidade, porque ele é de eternidade e eternidade, não existe limitação de tempo para ele, apesar de todo o poder que ele tem, ele se preocupou em formar o homem à imagem e à semelhança dele. Isso significa que Deus derramou sobre o homem uma parte da sua dignidade e do seu poder. Tanto que no versículo 26 ele fala, domine. Deus deu para o homem o domínio sobre toda a criação e o colocou acima de tudo, para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Uma atenção na leitura desse texto. Em nenhum momento Deus deu poder para que o homem domine sobre o outro homem, para que o homem escravize o outro homem. Deus deu poder para que o homem domine sobre os peixes do mar, no mar, sobre as aves dos céus, nos céus, sobre o gado e todo réptil sobre a terra. Mas nós vemos que Deus não deixou poder
para que o homem sujeite o outro homem e o faça como escravo, como o homem faz nos dias de hoje. O homem faz isso porque ele é inimigo de Deus. O homem faz isso porque ele furta, ele rouba a glória de Deus para querer escravizar e subjugar o próximo. Muitas vezes o homem toma o lugar de Deus e fala: é Deus que me deu poder para mandar nos outros dessa forma. Veja que Deus, ele criou todo homem à imagem e semelhança dele, e isso nos fala que nós temos uma identidade. A identidade nossa, qualquer pessoa que nasce na Terra, é a de que é filho de Deus. Deus é o Pai de todos. Deus criou todos para dominarem sobre tudo que há na natureza. Deus criou todos para receberem paz, alegria, vitória, realização, para terem uma vida abençoada e feliz. Mas o contato com os seres humanos dos que são adversários de Deus, que roubaram e que roubam e furtam a glória de Deus, vão fazendo o mal nas pessoas. E entender isso faz muitas pessoas que estão distantes da igreja entenderem que você continua sendo filho de Deus. Deus continua amando você. Deus continua desejando que você mantenha o seu coração puro como o de uma criança e que você perdoe aqueles que são opressores. Procure pedir a Deus que abra portas para que você possa ficar distante dessas pessoas. Que o Senhor te dê condições de que você prospere e receba todas as bênçãos que você tem direito como filho dele. Vamos voltar para o texto do Salmos 8. Nós estávamos lendo aqui no versículo 4, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, e nós fomos até Gênesis 1, 26 a 28, e vimos que na criação Deus deu dignidade ao ser humano, e quando ele deu dignidade ao ser humano, ele mostra que ele é bondoso, que embora ele seja majestade e rei, ele é humilde. E quando ele nos criou à imagem e semelhança dele, e ele colocou um pouco da glória dele sobre nós. Davi fala isso no versículo 5, veja. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. O Senhor colocou glória, uma parte da glória dele, está sobre cada um de nós. Os talentos que você tem, os dons que você tem, as habilidades que você tem, tudo aquilo que você é bom, é algo que Deus deu a você para compartilhar e ser relevante no meio da sua família, no meio da sua igreja, no meio da sociedade, contribuindo para o desenvolvimento social. Deus colocou honra em cada um de nós. Versículo 6. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Davi está lembrando do que nós acabamos de ler no Gênesis. Veja, ele reconhece, foi Deus que fez o ser humano ter o domínio sobre as obras que foram criadas por ele, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado e os répteis que andam na terra. Deus deu esse domínio para o homem. Tudo puseste debaixo de seus pés. Davi está dizendo, o Senhor é tão bom, tão bondoso, que ele nos colocou numa posição de alta dignidade. E aí no versículo 7, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo. 8, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Tudo foi dado para o domínio do ser humano. Diante de um Deus que mostra para nós, por meio da observação da natureza,
por meio da observação de como são as crianças, por meio do todo o poder que ele deu para o ser humano reinar sobre todas as coisas, nós temos apenas uma conclusão. O rei Davi chega a apenas uma conclusão, que está no versículo 9. Ó Senhor, o Senhor é Deus. O Senhor merece ser respeitado e ser chamado de Senhor. O Senhor merece ser reconhecido como Senhor. O Senhor merece o nosso respeito, a nossa reverência, o nosso amor, a nossa atenção, o nosso coração, os nossos bens, tudo o que nós somos. O Senhor é o Senhor nosso. Quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Ele começa falando isso, quanto admirável é o teu nome em toda a terra, e ele termina falando exatamente a mesma coisa, explicando as razões pelas quais o Senhor tem um nome tão admirável, trazendo a revelação de Deus. Nessa revelação, nós vemos que o caráter de Deus ele é bondoso, ele é benigno, ou seja, ele só pensa no bem e ele não é tocado pelo mal. Ele é majestoso, porque ele é rei dos reis, ele é rei do universo. Mas ele é humilde, porque ele consegue dividir a honra e a glória dele com uma parte dela conosco. Isaías, no capítulo 42, no versículo 8, Deus fala: eu não divido a minha glória com ninguém. A glória, completa é dele. Mas deu uma parcela da glória dele sobre nós e colocou o ser humano para dominar sobre tudo aquilo que ele criou. Então ele conferiu ao ser humano uma posição de honra, de respeito e de dignidade. Isso mostra como Deus é nobre, como Deus é grande, como Deus é bom, como Deus é benigno, como Deus é fiel. E o caráter de Deus quando nós vemos os céus e a natureza são eternas. Deus é eterno. Faça chuva, faça sol, ele é eterno, assim como as estações do ano são eternas, como o sol vem de eternidade em eternidade, desde que foi criado por Deus, ele sempre existiu. Deus, ele é eterno. E é porque ele é eterno que ele enviou o seu Filho Jesus para morrer em meu e em seu lugar, para que nós possamos receber Jesus e seguir a ele, para nós podermos morar com ele e também termos vida eterna com ele. Então ele compartilhou até mesmo a eternidade dele conosco. Esse é o caráter de Deus: eterno, imenso, bondoso, benigno e fiel. Todos aqueles que confiam nele e depositam as suas orações a ele recebem respostas dele. Paulo nos fala na carta que escreveu para os Romanos, no capítulo 8, que o Espírito Santo ora por nós, muitas vezes com choros e com gemidos que são inexprimíveis, comunicando as nossas dores ao próprio Deus, para que o próprio Deus nos responda, por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Isso mostra o quanto Deus é bom. Esse é o caráter de Deus e o propósito de Deus. Deus criou o ser humano para que ele domine sobre todas as coisas, e o propósito de Deus é que nós consigamos ser puros, justos, retos, amáveis, fortes, enfrentando as dificuldades da vida com um sorriso, como uma criança faz. Então, quando nós observamos as crianças, é esse o modelo que Deus criou. Deus não criou o ganancioso, o avarento, o corrupto, o perverso, o que pratica o mal, o que é preguiçoso, o que agride o outro e não perdoa. Essas coisas são coisas que o ser humano aprende quando vai crescendo nas coisas da terra e fica distanciado da sua condição quando era criança, quando foi criado, quando nasceu.
quando trouxe a pureza, a força, a capacidade de aprender a falar. Muitas pessoas dizem: eu não posso ir para outro país porque é muito difícil aprender outro idioma. Esquecem que tiveram que aprender a falar quando eram crianças e venceram esse desafio. Ficam cheios de medos, bloqueados de irem para outro país e começar uma nova condição em outro lugar porque pensam: como que eu vou fazer isso? Ora, você aprendeu a andar, aprendeu a falar, aprendeu, aperfeiçoou a sua coordenação motora. Tantas coisas você já fez. Você foi criado com uma parcela da glória de Deus. Deus ama você. Você é filho de Deus. Essa é a sua identidade. Para alguém que esteja ouvindo esse vídeo e que esteja abatido porque alguém disse que você não é digno, que você é menos, ou que disse alguma palavra que diminui a sua autoestima, ignore essas palavras, porque este Salmo 8 é o salmo que fala o que Deus pensa a seu respeito. Ele pensa que você é amado, que a sua identidade é de filho desse Deus que é bom, que é reto, que é justo, que é eterno e que quer que você more com Ele, que você receba Jesus e more com Ele. E que dê uma parte da glória dele para você. Então, tudo que os outros falam, eles são adversários de Deus. Eles são inimigos de Deus. Talvez eles sejam o vingativo, o que passou por uma situação ruim com alguém e agora quer se vingar em você. Talvez você seja o adversário de Deus, o inimigo de Deus e o vingativo. Pense em perdoar o que fizeram a você. Pense que você não foi feito para dominar e escravizar o próximo. Tem marido que escraviza a esposa e esposa que pensa que o marido tem que ser o escravo dela. Nas relações conjugais também. Respeitem o cônjuge de vocês e tem pais que escravizam os filhos. Respeitem os filhos. Porque a Bíblia fala, Paulo falou, para que os filhos honrem os pais, mas que os pais não provoquem os seus filhos para ficarem irados, com injustiça, dando privilégio para um filho em relação a outro. Porque Deus não criou as coisas assim. O Salmo 8, ele é um salmo que tem apenas 9 versículos, mas é um salmo poderoso para trazer a revelação geral de quem é Deus. E que todos esses desequilíbrios que acontecem na Terra acontecem por culpa da falta de boa administração do domínio que Deus deu aos homens. Valorize o poder que Deus deu para você. Não dê poder para que os outros diminuam você. Antes de você ouvir o que os pais, professores, padres, pastores e políticos falam, veja a revelação de Deus olhando na natureza, a revelação geral. Ore a Deus e examine as Escrituras e você vai ver esses conhecimentos a respeito que Deus tem a respeito de você. Sabendo o que Deus pensa a seu respeito, perdoe os pais, professores, padres, pastores e políticos, porque eles são seres humanos falhos que podem estar no papel de adversários, inimigos e vingativos de Deus. Olhe como uma criança. Veja como Deus formou as coisas. Deus fez todas as coisas perfeitas. São os homens que, pelos seus erros na administração do poder e da dignidade que receberam de Deus, é que fazem essas corrupções e causam as dores que tomam conta do mundo. Nunca é sobre a imperfeição de Deus. É sobre
a imperfeição do homem que reluta em fazer e cumprir o propósito de Deus. Se os seres humanos cumprirem o propósito para o qual foram criados, honrar a Deus e honrar ao próximo, nada do que acontece de mal aconteceria. Mas os homens carregam a maldade e, porque carregam a maldade, acabam sendo adversários, inimigos e vingativos, que fazem as suas tolices, cometem os seus erros e falhas e causam todos os desequilíbrios na natureza, porque todos os desequilíbrios da natureza são fruto da falta da boa gestão do domínio que Deus colocou nas mãos dos homens. O acidente que aconteceu em Mariana, o acidente que aconteceu no Rio Grande do Sul, em vários lugares, tudo tem uma causa. O braço do homem fazendo a sua exploração predatória do meio ambiente, alterando os ciclos da natureza, gerando desequilíbrios em todo o planeta, que se obedecessem e respeitassem o domínio que foi dado por Deus, administrando o poder que receberam com a sabedoria de Deus e com prudência, não aconteceria. Deus chama você de filho dele. Essa é a sua identidade. E isso mostra o quanto Deus é grande, bom, fiel, eterno, poderoso, majestoso, e é por isso que ele é digno de ser chamado digno. Nós devemos olhar e dizer: o Senhor é digno. Ele é digno de todo louvor, toda glória, toda honra, toda reverência, toda consideração, de receber o nosso amor e todos os nossos bens e toda a nossa força, porque ele nos criou em uma posição de dignidade e de honra. Ele é Deus e mostra tudo isso quando criou e formou todas as coisas da forma como formou. Ele não errou. Ele é sempre bom. Honramos e glorificamos a Deus eternamente. Vou deixar aqui no final o link para que você acesse Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8 é um bom capítulo para a nossa leitura. Fala a respeito do conhecimento, da sabedoria, da prudência, do discernimento, da retidão, do entendimento e da justiça. E o versículo 17 fala que os que de madrugada buscam a Deus o encontrarão. Quanto mais cedo nós buscarmos a Deus, mais cedo nós entendemos a bondade dele e o quanto ele é digno. Fiquem com Deus.